Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E neste vídeo eu quero falar um pouco da evolução ideológica da torcida do Atlético, acompanhando neste processo de, vamos dizer, de ressurgimento e crescimento do clube. Eu quero focar isso em cima do pensamento do torcedor atleticano, da evolução dele nesta relação com o clube. Então, logo depois da vinheta de abertura, eu vou discorrer um pouco sobre esse tema que eu já gostaria de ter feito há algum tempo. Aí optei, né, por fazer neste momento, às vésperas deste jogo contra o Corinthians. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Já deixe aí o seu like no vídeo, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço que é dedicado ao futebol goiano. Falando em espaço, temos também o nosso site, o futebol62.com.br, já no ar aí há alguns dias. Te convido a conhecer a nossa outra plataforma, que vai passar inclusive por muitas melhorias com o passar das semanas. E quem está conosco também aqui no Futebol 62 é a WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Se você tem um comércio em algum destes segmentos e gostaria de ter uma gestão informatizada do seu negócio, procure a WR Softwares, que com certeza haverá uma excelente opção, uma excelente alternativa para você. O telefone ou o WhatsApp, o 994766373, WR Softwares, parceira do Futebol 62. Bom, é, vamos a essa questão do Atlético, né, que eu falo do torcedor, da evolução ideológica do torcedor do Atlético. Né? Ideologia vamos dizer assim, um conceito, né, que acaba te guiando ou guiando as suas ações. Existem as ideologias políticas, as ideologias religiosas, as ideologias filosóficas e várias outras ideologias, né, que com mais ou com menos força dentro do ser humano. É a ideologia de vida, enfim, né, são os pensamentos que regem o nosso comportamento. Se a gente voltar ali no início dos anos 2000, o Atlético sempre teve a sua torcida, né? Quando começa lá no início do futebol goiano, existe uma rivalidade muito grande com o Goiânia, o pessoal de Goiânia torcia para o Goiânia, o pessoal de Campinas torcia para o Atlético. E o Atlético sempre teve essa ligação muito forte, né, ali com Campinas e a região que foi crescendo em volta da até então cidade de Campinas, que se tornou o bairro de Goiânia. Mas quando o Atlético fica aquele período, o Atlético não desapareceu, mas o Atlético deixou de ser competitivo. Né? Anos 90, anos 2000, o Atlético foi perdendo muita força, manteve alguns torcedores, evidentemente, o Atlético tinha a sua torcida, mas acabou perdendo muito espaço. Quando a equipe retoma, ali em meados da primeira década deste século, o Atlético, até me lembro muito deste processo, o pessoal citava muito, e era comum de fato ver essa questão. Os atleticanos eram os flamenguistas de Goiás, né? O pessoal citava. Por quê? O Flamengo sempre teve uma torcida grande aqui no estado, também na cidade. Então tinham aqueles torcedores que não simpatizavam por outros clubes da capital, as cores também acabavam favorecendo e eles acabavam se intitulando atleticanos aqui no estado. Lógico que o Atlético tinha a sua torcida que ainda permanecia, né, mesmo que não tão grande, mas era uma torcida que permanecia mesmo naquela época sofrida ali das décadas passadas. Então, era aquela ideia do flamenguista que torcia para o Atlético. O Atlético chegou a fazer promoção, né? Me lembro de um jogo da Série B que o Atlético fez uma promoção. Era um jogo contra o Vasco. Então, se o torcedor fosse com a camisa do Atlético, com a camisa do Vasco, com a camisa do Flamengo, o torcedor teria
um desconto, como hoje acontece, né? Por exemplo, essas promoções para que o torcedor vá com a camisa do clube. Então, era muito comum esta relação mais próxima. E isso começa a mudar conforme o Atlético vai crescendo. Né? O Atlético era uma equipe que estava na Série C do Campeonato Brasileiro, aí começou a disputar os títulos do Campeonato Goiano, subiu para a Série B ali em 2008, 2009 subiu para a Série A, e desde então o Atlético tem oscilado aí entre Série A e Série B, não voltou mais à Série C, né? E, e agora está na sua terceira temporada consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro. É a segunda vez em que o Atlético repete esse feito. O primeiro foi lá em 2010, 11 e 12, e agora em, em 20, 21 e 22. Então tudo isso vai fortalecendo o clube e foi mudando o perfil do torcedor atleticano. O Atlético começou a formar uma torcida jovem, basta a gente ver nas redes sociais. O Atlético tem uma torcida presente, né, no Twitter, Instagram, Facebook, vários grupos de WhatsApp também. Este processo de crescimento da torcida ele não é fácil, e eu vou falar sobre ele um pouquinho mais à frente, mas eu vejo uma mudança no comportamento do torcedor, ideologicamente falando, muito grande em relação ali ao final da primeira década deste século e até mesmo o início da última década. Então, se a gente pegar aí de 7, 8 anos para cá, a gente lembra, um garoto tinha lá 10 anos, hoje ele tem 18, ele tinha ali é, 13 anos, ele agora tem 20, né? Então, nesses últimos 8, 10 anos, o torcedor do Atlético ele foi se vinculando mais ao clube, ao Atlético. Tanto é que aquela ideia de os flamenguistas de Goiás, hoje ela já é rechaçada por uma parte muito considerável da torcida do Atlético. Inclusive no jogo contra o Flamengo, separou-se lá as torcidas, o Atlético ficou com a maior parte do estádio, que era uma coisa que não acontecia. Lógico que está se jogando no estádio Antônio Ascioli, eu também vou falar sobre a importância dele neste processo, mas o Atlético foi superando estas questões que eram comuns, por exemplo, quando o Atlético esteve na Série A ali em 2010, 11, 12. O Atlético jogava no Serra Dourada contra os grandes clubes, aqueles de torcidas nacionais, Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, São Paulo. O Atlético tinha quase sempre torcida inferior no estádio Serra Dourada. Então esse comportamento eu destaco como positivo e ele faz parte deste crescimento do sentimento bairrista aqui dentro do estado, né? Ele cresce também em outras torcidas, evidentemente, na torcida do Goiás, na torcida do Vila, e cresce também, ganha força na torcida do Atlético. Minha ideia aqui nem é fazer um comparativo entre as torcidas. O vídeo é para falar especificamente desta evolução ideológica do torcedor atleticano. A diretoria do Atlético tem também a sua parcela de importância. Era uma diretoria que tinha uma relação ruim com o torcedor, se você for observar, né? Muitas falas que deixavam o torcedor magoado, muitas críticas, é, mas a diretoria do Atlético ela foi mudando a sua postura e a gente pode observar isso em atos, em fatos. Por exemplo, o Atlético não tirou mais jogo de Goiânia, que era uma coisa comum. Qualquer jogo que o Atlético tinha alguma proposta, o Atlético tirava de Goiânia. O Atlético passou até no discurso a valorizar mais a sua torcida, essas promoções, a divisão do estádio, tudo isso veio a diretoria do Atlético passou a ter essa relação mais carinhosa, vamos dizer assim, mais afetiva com o torcedor rubro-negro. Até as cobranças, quando vai se fazer, elas são cobranças em um tom, né, em um discurso mais ameno do que era lá atrás. A importância do estádio Antônio Ascioli neste processo. Evidentemente que o Serra Dourada é um estádio de uma capacidade muito maior, mas é um estádio muito mais frio. Né? Então o Antônio Ascioli é um estádio mais fácil de você criar um ambiente positivo dentro dele. E a questão da divisão também. Hoje, qualquer adversário que vai enfrentar o Atlético, independente do tamanho de sua torcida aqui no estado, seja um adversário de pequena torcida, como por exemplo o Coritiba, ou um adversário de grande torcida, como por exemplo o Corinthians, está destinada a ele a mesma arquibancada. O espaço para o torcedor visitante é aquele.
Então tenha esse time muita ou pouca torcida, ou seja, o estádio é do atleticano, é prioritariamente do atleticano. E este é um fato importante. Então o Antônio Ascioli tem uma parcela significativa neste processo de valorização do clube, da torcida pelo clube e a valorização do clube por parte da torcida também, né? Então o Atlético vem conseguindo, vamos dizer, construir o seu torcedor próprio. O torcedor que é torcedor do Atlético. Ele não é um torcedor de outro clube que simpatiza com o Atlético. Hoje o Atlético vem conseguindo formar essa torcida própria e ela é fundamental, pois é ela que mantém o clube. Lógico que tem torcedores que torcem para dois, para três times, já falei dessa questão do bairrismo aqui no estado, que também colabora com o clube, que também gosta de ir aos jogos, que também adquire os produtos do clube, mas majoritariamente os torcedores que são mais ligados ao clube são aqueles torcedores cujo Atlético é o time deles. O Atlético é a primeira, a segunda, a terceira opção desse torcedor, não existe outro, né? Às vezes até se tem alguns casos que tem uma simpatia por algum outro time, mas que o time que mexe com ele, vamos dizer assim, é o Atlético Goianiense. Formação de torcida, né? Esse é um debate recorrente nas redes sociais. Este processo era difícil em outras décadas, agora é mais difícil. Porque você pega ali anos 70, anos 60, né, décadas de formação de muitas torcidas, você tinha o rádio como concorrente, pouquíssimos jogos televisionados, então o torcedor tinha uma ligação muito mais próxima com o time da cidade. Mesmo que ele simpatizasse por alguma equipe de fora, ou torcesse por uma equipe de fora, ele acabava, se quisesse conviver diretamente com o futebol, era nos jogos dentro da cidade. Depois, então seus concorrentes eram menos. Depois a televisão entra. Quando a televisão entra, ela começa a dificultar muito a concorrência para as equipes de menos expressão nacional. Porque o torcedor, por exemplo, desses clubes de torcida nacional, eles já conseguiam ver os seus times constantemente na TV, coisa que antes acabava não acontecendo. Agora é possível ver tudo. Por exemplo, se o cara torce, nem vamos pegar esses mais famosos, mas o cara torce para o Internacional, por exemplo. Se ele quiser assistir todos os jogos do Internacional, mesmo morando, por exemplo, aqui em Goiânia, tem condições. E antigamente não tinha. E surgiu uma outra concorrência, que é a concorrência além Atlântico, né, que é a concorrência dos clubes europeus, os gigantes do futebol mundial, onde se pratica a, onde está a nata do futebol, né, onde o esporte vive a sua excelência, que é na Europa. Então esses times também, hoje também é possível acompanhá-los de maneira muito próxima, equipes da Inglaterra, da Espanha, né, especialmente desses dois países, né, que são dois países que têm muita penetração dentro do Brasil. A Itália já teve, hoje já não tem mais a mesma força que tinha lá atrás, mas você ganha essa concorrência extra. Então, formar a torcida hoje, por exemplo, o Atlético cresceu em um período em que formar a torcida é mais difícil do que era lá atrás. O Atlético, com este mesmo desempenho, por exemplo, nos anos 90, o Atlético formaria naquela época, eu não tenho dúvida, muito mais torcedores do que ele consegue formar hoje, porque a concorrência era menor. A concorrência nacional era menor e a concorrência internacional, essa praticamente não existia. E hoje existe de uma maneira muito forte. Mas o Atlético está fazendo algumas ações que eu trato que são ações de investimento. Por exemplo, quando você não tira um jogo de Goiânia, abandonou a prática de tirar jogo de Goiânia, independente contra quem seja, você vai fortalecendo. Você não ganha dinheiro naquela hora, quase sempre até perde dinheiro naquele momento, mas você vai ganhando torcedores. Você vai ofertando ao torcedor bons jogos, jogos contra equipes de grande torcida, jogos com muita repercussão e isso tudo dentro da sua casa. Então é um processo de fortalecimento para o futuro. E o Atlético vai precisar desse fortalecimento. Outros clubes também, é porque eu estou falando especificamente aqui do Atlético. Então ele vai precisar desse fortalecimento, pois
a torcida cada vez mais ela é responsável por recursos do clube, né? Por que é que as equipes, por exemplo, de maior torcida recebem mais? Por ter maior torcida. Não é porque conquistam mais. Quem conquistou mais, por exemplo, ao longo aí deste século? O Cruzeiro ou o trio abaixo do Flamengo ali no Rio de Janeiro? O trio extra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. O Cruzeiro. Mas o Cruzeiro recebe o que esses times recebem quando estão na Série A? Não recebe. Então, só estou dando um exemplo, o Cruzeiro até está na Série B neste momento. Então, a torcida é o principal fator de recurso dentro dos clubes brasileiros. É ela que determina quem está acima e quem está abaixo. Mesmo quando a equipe está em baixa, os emergentes, mesmo estando em cima, eles nunca se equiparam ao valor recebido pelas equipes de maior torcida. Então você precisa se fortalecer neste processo, né? Senão você corre o risco de ser sempre este azarão, né? Sempre essa equipe em que está sempre lá na rabeira em termos de financiamento. É claro que vai vir outros modelos de gestão agora, com o SAF, daqui a pouco um clube empresa talvez voltando à tona, com investidores, mas o torcedor segue tendo uma grande importância. Então o Atlético está conseguindo formar uma torcida própria. E isso é muito importante para o clube, além de muito prazeroso para o torcedor, pois ele mora aqui, torce para um time daqui e isso é muito bom. E essas participações competitivas em Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, daqui a pouco, quem sabe, uma Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso ajuda a fazer este crescimento da torcida do Atlético e também a gerar nesse torcedor que vai sendo formado este sentimento de que o Atlético é o time dele, né? Que o Atlético é o clube dele, que não tem essa questão de dois, três, quatro clubes, ou de que gosta de outro clube, e o Atlético é uma equipe secundária, vamos dizer assim, no sentimento do torcedor. Então é um processo muito bom, bom para o torcedor e bom também para o clube. Era sobre isso que eu queria falar, até acabei alongando um pouco mais nesse vídeo. Mas você, torcedor, pode ficar à vontade para deixar aí a sua manifestação, deixar a sua opinião sobre esse vídeo, concordando, discordando de mim, e isso é absolutamente natural. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.